Recebam todos a paz do Senhor. Amém. Paz do Senhor, meus irmãos. Amém. Que alegria poder estar com os irmãos nessa noite, retomando aqui o nosso culto de ensinamento da Palavra de Deus, que tem sido uma bênção, em especial para mim. Hoje ainda no Salmos de número 2, nós vamos tratar da terceira parte deste Salmo, subdividido em 3 partes distintas. Falamos na penúltima terça-feira, parte 1, terça-feira próxima passada, parte 2, e hoje nós queremos, se Deus nos permitir, encerrar o capítulo 2. Vejam os irmãos que são apenas 12 versículos, mas olha o que nós já conseguimos extrair desses 12 versos. Então, como já é costume, nós vamos ler o capítulo 2, do verso 1 ao verso 12, como já costumeiramente o fazemos. Saudar aqui também os irmãos que nos acompanham pelas redes sociais, pelo canal do YouTube, que Deus possa falar ao seu coração nesta noite. Eu pergunto à igreja, todos encontraram o capítulo 2 do livro de Salmos? Pode dizer amém? Amém. Então eu vou começar lendo o verso 1. Porque se amotinam as nações e os povos imaginam coisas vãs. Verso. Rompamos as suas ataduras, sacudamos de nós as suas cordas. Verso 4, juntos. Aquele que habita nos céus dirá, o Senhor zombará deles. Então lhes falará na sua ira, e no seu furor os confundirá. Recitarei o decreto. O Senhor me disse: Tu és meu filho, eu hoje te gerei. Pede-me e eu te darei as nações por herança, e os fins da terra por tua possessão. Tu os esmigalharás com uma vara de ferro, tu os despedaçarás como a um vaso de oleiro. Servi ao Senhor com temor e alegrai-vos com tremor. Vamos orar ao Senhor. Pai de amor, bondade e misericórdia, a Ti somos gratos nesta noite pelo privilégio de retornar a esta casa de oração, a esse altar que o Senhor tem santificado e tem sido o Senhor glorificado. Nós louvamos o Teu nome pela vida da igreja aqui reunida, nesta noite fria de terça-feira, mas Te louvamos pela vida dos Teus filhos que aqui já conseguiram chegar, também por aqueles que estão a caminho, por aqueles que logo mais se ajuntarão a este grupo, Senhor, que veio ouvir a Tua palavra. Sê conosco, Senhor, assim como o Senhor foi conosco na terça-feira próxima passada. Traz-nos a alegria do Espírito Santo, falando ao nosso coração, revelando na Tua palavra aquilo que o Senhor quer falar ao nosso coração, a fim de que possamos, Senhor, com essas experiências vividas, constatadas, inseridas no Salmo 2, possamos aprender a Te servir melhor, a Te adorar melhor, a temer o Senhor com alegria e com satisfação, entendendo que este é o princípio para uma vida bem-sucedida. Dá-nos a Tua graça, é o que pedimos em nome de Jesus. Amém. Os irmãos tomem assento, glorificando o nome
do Senhor. Queridos irmãos, queridas irmãs, eu retorno nesta terça-feira para novamente abordar a temática deste salmo, que especificamente trata da rebelião das nações e a vitória do Messias. Todos vocês aqui sabem, pelo menos aqueles que frequentam a escola bíblica dominical, que frequentam os cultos de ensino, que nós já estamos vivendo a última hora. E este é um fato onde não se pode haver contestação. As profecias bíblicas, elas nos levam a um propósito de absoluta reflexão acerca dos acontecimentos do mundo. Aliás, pastor Davi Gregório, o próprio Jesus falou que se esses dias não fossem abreviados, nenhuma alma se salvaria. Então percebam que as coisas estão ocorrendo em uma velocidade nunca antes vista. O próprio Jesus falou que todas essas coisas aconteceriam e que não passariam desta geração. Todos nós que estudamos Bíblias, sabremos que a expressão geração, ela tem um tempo quantitativo. Quando você encontra a expressão geração na Bíblia, a Bíblia está falando de um começo, um meio e um fim. Se nós olharmos nesse prisma, já que nós estamos tratando da rebelião humana e da vitória que será dado ao Messias, nós precisamos pelo menos considerar duas verdades que são importantes serem observadas. Primeiro, a fala de Jesus, que todas essas coisas aconteceriam antes que terminasse essa geração. Por ser a geração um tempo quantitativo, quando nós olhamos para a Bíblia, nós constatamos que o período de uma geração, e é lógico que aqui eu estou falando de Israel, eu não estou falando em termos de vitalidade de vida, porque também, se fosse aplicar esta minha fala, esse meu raciocínio dentro do estudo que estou lhes trazendo, eu poderia me valer do Salmo 90, que diz que 70 anos é a idade satisfatória para o homem. Por isso que o salmista Moisés, no verso 12, diz: ensina-nos a contar os nossos dias, de maneira que alcancemos corações sábios. Por quê? Porque, segundo Moisés, até os 70 anos, tudo está dentro dos conformes. Mas o próprio Moisés diz que depois disso, só nos resta canseira e enfado. Olha que coisa interessante. Então, já que nós estamos falando, pastor Manuel, de tempo quantitativo, quando Jesus diz que todas essas coisas vão acontecer antes que passe essa geração, ele está falando aos seus discípulos e ele está falando sobre Israel. Ele está falando que nós devemos, para entender as profecias bíblicas, nós devemos olhar para Israel. E ele usa uma metáfora, ele usa uma figueira, ele usa uma árvore do reino vegetal para demonstrar o final dos tempos. E ele diz: quando a figueira começar a produzir frutos, fiquem atentos, porque isso significa dizer que o fim está próximo. O pastor Djalma, que conhece bastante do Apocalipse,
Foi aí agora um dos nossos professores no Enem do Apocalipse aqui, que coisa interessante. O pessoal do nosso curso teológico Etademp propôs aí um intensivão no livro de Apocalipse para a nossa maratona bíblica aqui nos próximos dias. Então o pastor Djalma foi um dos palestrantes. Quando a Bíblia, ou quando Jesus fala da geração, essas coisas irão acontecer antes que termine esta geração. Jesus está se referindo a Israel, e ele usa a figueira como uma forma de indicativo para demonstrar o cumprimento das profecias. Se nós pararmos para pensar, sendo Israel a figueira de Deus, e entendendo que uma geração ela está composta de 70 anos, assim como são as profecias de Daniel, eu parei para pensar. Porque Israel até 1948, ele era um estado inexistente. E quando eu falo de estado com representação. Porque o estado, para ter uma representação, irmã Elaine, que cuida das nossas crianças, segundo o direito internacional, aprenda isso aqui, a notinha de rodapé. Segundo o direito internacional, para um estado ser reconhecido estado ou país, como você queira chamar, existem 3 condições importantes a serem cumpridas. Primeiro, esse pretenso estado precisa ter um povo. Esse pretenso estado precisa ter um território. E esse pretenso estado que ainda não existe, está no campo hipotético, ele precisa ter um relacionamento de sangue, que é o que a gente chama de jus sanguinis, lá do latim. Então essas são as 3 condições para que o Estado exista de fato no mundo das leis. Então esse Estado, para existir, ele precisa de povo, de terra e de sangue. Israel está disperso. 70 depois de Cristo, o general Tito, general romano, a mando do imperador de Roma, entra em Jerusalém e aniquila aquilo que ainda existe a título de organização no ambiente religioso, político e social de Israel. Os homens são dispersos, os judeus são dispersos por todo o mundo, e isso se chama, no judaísmo tradicional, de diáspora. Eles foram espalhados por todo o mundo, já desde o ano 70, depois de Cristo. O general Tito mata mulheres grávidas, esquarteja crianças ainda de colo, mães que amamentavam perderam seus filhos. Tito ainda fez mais, ele entrou no templo e tocou fogo em tudo. Ele destruiu as casas, de maneiras que os judeus foram obrigados a correr. Essa diáspora, esse espalhar dos judeus por todo o mundo, perdurou por um período muito extenso. Mas é já agora no final da Segunda Guerra que nós vamos ver esses judeus que foram praticamente aniquilados pela visão maligna de Hitler, e tudo isso está atrelado ao meu tema, eu não estou fugindo dele não. Onde ele propõe a destruição do povo judeu como forma de buscar uma raça perfeita. E eu disse aqui terça-feira passada que Hitler ele tinha um ideal. Ele queria criar uma raça perfeita, um biotipo de pessoas que não tivessem nenhum defeito. E por isso Hitler não lutou só na guerra. Ele fazia experiências com os seus médicos e cientistas e usava as pessoas como cobaia
para alcançar a intenção e a finalidade a qual ele buscava, de criar uma raça perfeita, que na história universal é conhecida como a raça ariana. Então Hitler, ele não só trabalhou a mente, não só doutrinou as pessoas, como também ele vendeu uma ideia de que esse mundo deveria ser ocupado por uma raça que não tivesse defeito. Mas como ocupar um espaço com uma raça que não tenha defeito, se o pecado é o grande responsável por isto? Todos nós conhecemos a história, que Hitler é humilhado já no fim da Segunda Guerra, os aliados o vencem, os seus soldados são praticamente destruídos ali nas geleiras no entorno ali da Rússia, do Azerbaijão, e ele não contava com a inexperiência dos seus soldados para lutar contra o fio, e ele acabou sendo vencido e envergonhado. E aí, em 1948, a Assembleia das Nações Unidas, que foi criada após o final da Segunda Guerra Mundial, para estabelecer um limite de atuação dos países e para que não houvesse mais guerras como foi a Primeira e a Segunda Guerra, passou a legislar sobre a possibilidade dos estados serem devidamente organizados. Então é aí que surgem leis mais efetivas, mais eficazes, mas Israel está disperso. Enquanto a guerra está terminando, muitos judeus espalhados pelo mundo, prósperos, ricos, têm o desejo de voltar para a sua terra natal, mas não podem. E por quê? Porque a terra está ocupada por um grande movimento, o movimento dos árabes. E os árabes, eles são representados em diversas frentes, mas é justamente no momento em que a guerra está terminando, que a ONU aparece, é que nós vamos ver o enfraquecimento de um império, um dos últimos impérios naquela região, o chamado Império Otomano. O Império Otomano foi perdendo forças, os árabes foram entrando, foram invadindo aquelas terras, e é por isso que hoje nós temos essa disputa que só vai ter fim quando Jesus vier para resolver. O que significa dizer que todo e qualquer tratado de paz que o homem tentar estabelecer para organizar isso, não terá efetividade e resultado, porque isso é bíblico. E isso está dentro de um conceito de rebeldia, de desobediência do homem para com Deus. Então Israel agora vai se unir, e pelo voto de um brasileiro em uma das Assembleias das Nações Unidas, o embaixador Oswaldo Aranha, Israel, pelo voto Minerva deste brasileiro, ele é reconhecido como nação, e ele passa a ocupar aquela região e tomar aquela região que de fato lhe pertence desde que Deus havia prometido a Abraão. Deus prometeu dar a Abraão todas as possessões, todas as terras daquela região. Mas como é o dar aqui? O dar não é passar o domínio, mas é dar a posse. Por isso que a palavra posse, a palavra possessão, ela vem de possuir. Possuir está atrelado ao ato de ocupar. Você pode possuir um determinado local, você pode possuir um lugar neste banco, mas esse banco não é seu. Esse banco pertence ao patrimônio da igreja. Então, posse é diferente de domínio. E aqui está a grande dificuldade, porque os árabes querem ser reconhecidos como os verdadeiros donos daquela região ali da Palestina, que faz ali fronteira com o Líbano, com a Cisjordânia, com o Iraque.
e aquela região pertence a Israel. Então, o que os judeus fizeram já no final da Segunda Guerra? Como eles não podiam voltar, eles começaram a comprar propriedades. Você que gosta de ler jornal, ou pelo menos é amante da leitura, você já deve ter ouvido falar dos assentamentos israelenses em terras palestinas. Essa foi a forma que os judeus encontraram de forma muito cuidadosa, entrar naquele espaço geográfico que estava sendo ocupada por pessoas que não detêm a posse, porque a posse é de Israel. E aí os assentamentos judeus começaram a ser construídos naquela região. E é muito interessante porque o judeu ele tem um conceito de família muito grande. Família para o judeu, pastor Juscelino, é uma coisa muito sagrada. O judeu tem um respeito muito grande pela família, o judeu tem um respeito muito grande pela mãe, dos filhos que gera dentro de casa. E por quê? Porque o judeu ele tem um princípio fundamental, é de guardar a sua genealogia. Então é por isso que um judeu que não tem filhos, ele é tido como alguém amaldiçoado, porque a família é a garantia de que a geração daquele homem, ela vai se perpetuar. Então eles são muito cuidadosos, e aí nascem os assentamentos, os kibbutz, que são aquelas colônias judaicas, a exemplo daquela que foi destruída em outubro aí pelo Hamas, onde eles entraram. É uma espécie de condomínio fechado, onde várias famílias diferentes convivem em harmonia e unidade. Então os judeus foram comprando estas áreas e foram ocupando de forma que os seus inimigos não perceberam. Quando eles acordaram, já era tarde, porque os judeus já haviam, os judeus sionistas, porque o sionismo foi um movimento que reuniu, pastor Davi, olha como é que Deus é estratégico. Deus levantou um estrangeiro para criar um movimento chamado movimento sionista, e esse movimento sionista conseguiu unir todos os judeus que estavam espalhados do mundo para que voltassem a Israel, para que tomassem Israel de volta. E no ano de 1948, Israel é reconhecido oficialmente pelas Nações Unidas como um Estado de fato e de direito. Por que é que eu estou contando toda essa história para vocês? Porque se Jesus está dizendo que essas coisas vão acontecer lá, Mateus 24, não vão deixar de acontecer antes que passe essa geração, subentendendo que geração tem um período quantitativo de 70 anos, 1948, para dar 70 anos, 2018. Jesus dá uma dica para a gente. Ele diz: vocês querem saber quando é que o fim vai chegar? Vocês querem saber quando o Filho do Homem vai se manifestar? Vocês querem saber quando todas essas coisas vão acontecer? Olhem para Israel. Israel é o relógio do mundo, Israel é a figueira. Quando os frutos estiverem maduros, vocês então devem prestar atenção, porque isso significa dizer que o Filho do Homem está voltando para reinar absolutamente, para tomar o trono que lhe pertence e que é dado a ele por direito. Então, se nós considerarmos dentro deste tempo quantitativo que uma geração corresponde ao período de 70 anos, de 1948 a 2018, nós temos completados os 70 anos. Olha que coisa interessante. E aí nós estamos vendo uma sequência de acontecimentos que para uns é interessante, para outros não é interessante, porque as pessoas estão dispersas, e isso é resultado do esfriamento do amor e aumento da iniquidade. A iniquidade é o pecado consciente, não é? O iníquo é aquele que peca sabendo o que está fazendo. Então a Bíblia diz que por se multiplicar a iniquidade, o amor de muitos esfriará. Percebam que o diabo, ele é especialista em tentar destruir a obra de Deus. E por quê? Porque o homem é a criação do próprio Deus. O homem é a criação do próprio Deus, e a essência de Deus está baseada, constituída no amor.
Deus é amor, mas o diabo pelo pecado entrou no homem, e como resultado desta legalidade que foi dada a ele por força do pecado, ele tornou o homem vil, tornou o homem mau, tornou o homem desobediente, e o pior de tudo, tornou o homem rebelde. Então o Salmo de número 2, ele está tratando exatamente disto, como eu já tinha falado a vocês nas duas primeiras terças-feiras. Ele está tratando aqui sobre a rebelião das nações. É muito interessante também destacar que entre o Salmo 1 e o Salmo 2, existe aquilo que eu já expliquei aqui na última terça-feira, daquele paralelismo textual. E aonde está esse paralelismo textual? Está no próprio capítulo 1 e no capítulo 2. Por quê? Porque no capítulo 1, a função do Salmo 1 é simplesmente revelar os dois caminhos diferentes para as pessoas. Você quer ser abençoado? Seja bem-aventurado. E aí tem o conselho: não ande no conselho do justo, não se detenha no caminho dos pecadores, e não se assente na roda dos escarnecedores. Antes tenha o seu prazer na lei do Senhor, e na sua lei medite de dia e de noite. Então o salmista no Salmo 1 está dizendo que se você seguir essa linha, você vai ser bem-aventurado, bem-sucedido. Então o Salmo 1, ele tem essa função indicativa, não é? De mostrar, de revelar dois caminhos diferentes para que as pessoas possam escolher. Pois não, irmão Ronilson? Amém. Cadê o microfone para o irmão Ronilson? Glória. Meu pastor, diante dessa verdade que o senhor falou dentro dos textos, duas perguntinhas e para que eu possa entender juntamente com os demais, né? Se é que só eu não entendi. A primeira, o que a nossa liderança, eu falo global e espiritual, os nossos líderes maiores estão fazendo ou pensando em estratégias para essa decisão que já foi tomada, está escrita que vai acontecer? E a outra, pastor, a outra pergunta que o senhor falou sobre Israel, bem nós sabemos que o anticristo ele virá, vai surgir, tudo está acontecendo, caminhando para isso que o senhor falou, mas o mundo e a população, disso que o senhor está nos ensinando, eu entendi aqui, eu quero que esteja enganado, porque quando o senhor falou do Salmo 1, ele enquadra para a minha vida ou para o ímpio? Como é que o ímpio ele vai entender que ele tem que sair desse caminho e tem que sair da roda dos escarnecedores? Como é que ele vai ser salvo? O que é que nós estamos fazendo para que ele entenda isso que o senhor está falando? Que na realidade era para eles estarem aqui, né? Então eu vou responder a sua pergunta começando pela segunda. A sua pergunta é inteligente. Como pode o ímpio diferenciar esse caminho proposto no Salmo 1 e cumprir aquilo que está como desígnio para a busca da felicidade? Eu já falei isso aqui quando eu falei sobre o Salmo 1, duas escolhas, dois caminhos, e eu volto a dizer. E respondo a sua pergunta com outra pergunta. Na Bíblia, quem é o ímpio? O pecador que é leigo de conhecimento, ou o pecador que é consciente das suas ações? Porque a palavra ímpio, ela vem da palavra impiedade. E eu me lembro que eu ministrei aos senhores aqui sobre o homem de Belial. E eu dei um exemplo muito prático, que o homem que pratica a impiedade, ele é aquele indivíduo que Pedro chega a fazer uma afirmação contundente. Na concepção do apóstolo Pedro, o ímpio é aquele indivíduo que uma vez teve a oportunidade de conhecer a Deus, as suas promessas,
e num determinado momento da sua carreira de fé, ele apostatou desta fé. Então, ele sempre estará ligado ao caminho da iniquidade, da impiedade. E por que impiedade, irmão Ronilson? Porque a impiedade, ela sempre vai estar colocada num ambiente de subjetividade e de intenção. É aquele menino que é mau já por natureza. Ele tem sabe aquele camarada que vive chutando o cachorro na rua? Aquele camarada, aí o senhor pode dizer assim, mas pastor, ele não está possuído pelo diabo? Essa é uma das ramificações da impiedade. Mas no Salmo 1, especificamente, o salmista nos está dando aqui uma ideia de felicidade. Ele está colocando isso aqui em termos opcionais. Isso aqui é uma regra para quem quer ser feliz. Então ele começa dizendo: bem-aventurado, feliz é o varão que não anda segundo o conselho dos ímpios. E quem é esse ímpio aqui? Esse ímpio é alguém que conhece o caráter de Deus, que conhece a essência de Deus, que conhece a santidade de Deus, mas num ambiente de impiedade ele se recusa a servir a Deus. É por isso que tem um paralelismo aqui do Salmo 1 para o Salmo 2, porque no Salmo 1 o salmista está falando para nós na condição de indivíduos, e no Salmo 2 o salmista está falando para nós, mas apontando para as nações, tudo como consequência do pecado. Então, dentro deste ambiente, normalmente, aquele que pratica a impiedade, ele vai usar de todos os caminhos necessários para que ele possa manifestar a sua rebelião contra Deus. Não é contra o sistema, é contra Deus. É isso que nós precisamos entender. É diferente, irmão Ronilson, e eu já dei essa explicação aqui, daquele pecador que vai, por exemplo, todo dia 12 de outubro, na Romaria para Nossa Senhora Aparecida. Ele é ímpio ou ele é um incauto de entendimento? Como é que a gente classifica ele? Ele é um incauto de entendimento, porque ele foi doutrinado naquilo. Só que quando ele conhece a verdade, isso é bíblico, João 8,32, pastor Carlos: e conhecereis a verdade, e vos libertará. Então, ele está envolvido num ambiente de meias verdades. Aliás, é tão interessante a sua pergunta, que o próprio Pilatos, quando estava interrogando Jesus, lembram quando Jesus sai lá do Sinédrio? O Caifás diz: olha, vamos tirar ele daqui, porque não vai dar certo, o povo está aí fora, vai dar confusão. E outra coisa, nós não temos autoridade para julgá-lo por crime a nível de Estado. E por quê? Porque Israel estava subjugado por Roma. A palavra final, Wesley, era do imperador. E o imperador tinha em cada província, ele tinha um governador. E lá em Jerusalém, quem é que estava? Pôncio Pilatos. Então, os sacerdotes, o sumo sacerdote, julga Jesus, Anás e Caifás, decidem pela morte de Jesus sobre a acusação de que ele havia feito o quê? Blasfemado contra a lei de Moisés. Com base nesta acusação infundada, eles não poderiam, porque a lei mosaica daria a eles a legitimidade para apedrejar, mas para fazer isso eles precisavam da autorização de quem os subjugava. É por isso que eles levaram Jesus até Pilatos. Quando eles apresentam Jesus diante de Pilatos, a pergunta de Pilatos para Jesus é uma pergunta interessante: você aí é o rei que estão dizendo que você é?
Porque o conceito de dinastia, o conceito de realeza para Pilatos estava, Davi, atrelado ao apogeu de glória, como tinha o César, o imperador romano. Ele era uma espécie de rei. E aí Pilatos se depara com um homem que é trazido pelos sacerdotes da sua linhagem, dizendo: ele blasfemou contra a nossa lei, contra o nosso Deus, porque ele está dizendo, qual é a blasfêmia? Ele está dizendo que ele é rei, e que ele é filho de Deus. Aí o Pilatos olha para Jesus, e ele olha com um olhar humano, ele diz: mas ele não tem aspecto de rei. Isaías diz que ele veio para os seus, e os seus não o receberam. O próprio povo rejeitou Jesus. E aí o Pilatos falou: mas você eu estou parafraseando aqui o texto, você é rei ou não é rei? Jesus responde dizendo: você que está dizendo. Não, porque se você é rei, o mínimo que se espera de alguém que se intitula rei é que ele tenha um reino. Qual é o seu país? Cadê o teu povo? Cadê a sua ligação sanguínea? Aí Jesus responde: o meu reino não é deste mundo. Aí quando Jesus fala isso, dá um nó na cabeça de Pilatos. Ué, mas se você é rei, o povo que você diz que representa está procurando te matar, você não tem um território, e eles estão até questionando aí a legitimidade de sangue, porque está dizendo que você é filho de Deus. Se você é filho de Deus, você não pode ser irmão deles. E aí o Pilatos, ele fica intrigado com isso e diz: como é que você me explica isso? E Jesus responde de forma pedagógica, porque Jesus não complica, gente, Jesus explica. É nós que ficamos inventando moda. O povo não quer ouvir grego, hebraico, aramaico. Isso é para a classe de teologia. Vai aplicar esse conhecimento lá. Jesus é prático, é simples. Jesus falou: eu sou a própria verdade. Você já pensou Jesus falando para Pilatos: eu sou a própria verdade? Bom, aí o Pilatos, que já estava atrapalhado da mente, aí falou: espera um pouquinho, agora eu não entendi. Estão dizendo que você é rei, você diz que não é rei porque o teu reino não é desse mundo. Você não é rei desse mundo. Eu não estou vendo o teu reino. Agora você está dizendo que você é a essência da verdade? Aí Pilatos, pastor Djalma, entrou em parafuso e disse: está no texto, me diz aí, qual é a verdade? Por que o Pilatos fez essa pergunta? Porque naquela época existiam pelo menos 3 conceitos de verdade. A verdade produzida pela cultura dos gregos, que adoravam divindades como Júpiter, como Mercúrio, como Apolo. Havia dos gregos, não, dos romanos, não é? Que adoravam Júpiter, Apolo, Diana. Havia a verdade dos gregos, que acreditavam em Zeus, acreditavam em Poseidon, que eram deuses da mitologia grega. E havia a verdade, que era a própria palavra de Deus no verbo encarnado, que era Jesus. E isso fica comprovado porque Israel tinha um ritual, eles tinham um culto, e não foi Pilatos e não foi o imperador que foi prender Jesus, foram os próprios crentes da igreja que foram lá no tribunal denunciar ele. Por isso que Paulo nos repreende no capítulo 13 lá da primeira carta aos Coríntios, quando a gente tem algum probleminha dentro da igreja, o conselho do apóstolo é que a gente resolva entre nós, em vez de levar os nossos irmãos ao tribunal para trazer escândalo. Percebam que foram os próprios sacerdotes que foram levar Jesus. Aí Jesus falou: eu sou a verdade. Aliás, eu sou o caminho, a verdade e a vida, e ninguém vem, não é vai não, ninguém vem ao Pai se não for por mim. Então esse é o conceito. Impiedade está atrelada, sempre estará atrelada, que me desculpem os contrários ao meu entendimento, mas é assim que eu entendo, nesses 32 anos lendo Bíblia, estudando
fazendo curso, eu entendo que a impiedade ela está num caminho de vontade e de consciência. Eu só pratico a iniquidade, é aquilo que eu chamo lá no direito brasileiro de dolo, é o ato que eu cometo com intenção, eu assumo o risco de produzir o resultado. Então eu estou praticando dolo. Eu estou fazendo, por exemplo, eu passo no farol vermelho num cruzamento. Eu posso passar no farol vermelho num cruzamento? E se eu passar? Eu estou arriscado a enfrentar um problema que eu não estava esperando, ou eu já sei que eu posso passar e posso causar um problema que ainda está em abstrato? Então, geralmente é uma carreta, mas é resultado do quê? De uma vontade, porque o carro não vai sozinho. Nem os carros agora sem motorista aí que a Uber está testando, quando vê um pedestre na rua, ele já para 5 metros antes. Então perceba que a vontade é humana. Então no Salmo 1, o salmista está falando lá da revelação de 2 caminhos, de 2 escolhas diferentes para pessoas diferentes. Está dando um caminho, irmão Ronilson. Você quer ser feliz? É um caminho. Você quer continuar no caminho da impiedade? Verso 6 do capítulo 1, ele termina dizendo assim: não são assim os ímpios. Por que eles não são assim? Porque eles são comparados a uma árvore que são comparados como palha, que o vento leva e espalha. Não tem firmeza, porque a vontade não é assertiva. Então, deu para entender aí, irmão Ronilson? Então vamos lá. Então o Salmo de número 2 ainda, ele normalmente é o chamado, já falei para vocês, ele é chamado de Salmo real, e tem uma longa história de interpretação messiânica muito atrelado a Isaías, não é? Apesar de não ter um título específico, esse Salmo é atribuído ao Davi, e parece trazer nas declarações e na composição do próprio Salmo, não é? Ele apresenta a assinatura de Davi como sendo o autor destas declarações contidas no capítulo de número 2. Como tal, esse Salmo move-se facilmente do Davi menor, o Davi tirado lá de trás da malhada, o Davi que não tinha expressividade, não é? E passa por uma dinastia davídica, porque Davi é tirado de trás da malhada, de trás das ovelhas, é levado para Hebrom, é constituído rei, depois ele vai para Jerusalém, lá reina, e o nome do Senhor é glorificado através do seu reinado, o seu filho o substitui, Salomão o substitui no trono, e essa dinastia, ela prossegue. Veja que tudo tem a ver com o Messias da mesma forma, pastor Carlos, ao contrário do que esperavam os judeus e os ortodoxos, que até hoje esperam o Messias, porque eles não acreditam que Jesus é o Messias, o conceito de messianidade para eles é de um ser poderoso, um general, um rei, um mandatário que viesse com poder e grande glória. Jesus quebra esse paradigma e nasce numa manjedoura. Assim como Davi foi tirado de trás da malhada, o filho de Davi, não é por herança e vontade de Deus, como está no Salmo 2, ele também vai nascer numa manjedoura. Mas no período de 3 anos e meio, ele constitui um ministério, e nessa constituição ministerial, ele vai se apresentar como filho do homem, como aquele que virá para reinar, e reinar com justiça e equidade. Preste atenção nisso, porque Jesus ainda não está reinando, Jesus está à destra de Deus. Jesus vai reinar quando ele descer com poder e grande glória, colocar os seus inimigos debaixo dos seus pés e estabelecer o reino milenar. Aí Jesus será coroado rei e vai reinar para glorificar o nome do nosso Deus. Então é isso. Então, esse Davi sai de trás da malhada, passa por toda uma dinastia davídica e indo até o grande Davi, que é Jesus Cristo. É por isso que na genealogia lá de Mateus, Jesus é apresentado como quem?
como filho de Davi, porque ele tem esta relação, aquilo que nós chamamos de paralelismo, não é? É o mesmo modus operandi. Então o Salmo 2, de forma progressiva, ele dirige o seu foco poético sobre aquelas 4 cenas que eu já falei para vocês aqui, só para recapitular, qual seja a rebelião humana. A gente olha aí do verso 1 ao 3, está bem constituída a rebelião humana, não preciso de Deus, ninguém manda em mim, eu faço o que eu quero. Depois, no segundo cenário, a reação divina, quando eles desobedecem. A Bíblia diz a partir do verso 4 que Deus se ri deles, não é? Deus se ri deles, Deus zomba dessa pseudo-independência humana e desta rebelião anunciada, dessa rebelião consciente, porque eles estão se rebeliando de forma consciente contra Deus. Aí no terceiro cenário, Deus apresenta a partir do verso 7 até o 9 um cenário divino. Ele vai apresentar esse governo divino e vai dizer que no meio desta rebelião ele vai tratar os desobedientes com ira e com furor, mas com ira e furor dentro de um limite, não é? Porque Deus, como eu disse aqui terça-feira próxima passada, não é sadomasoquista. Ele não tem prazer no sofrimento humano, porque senão ele vai contra ele mesmo. Se a essência dele é de amor, ele quer que o homem se arrependa do seu pecado. Ele quer que o homem se conscientize que sem Deus ele não é nada, e se ele deixar o amor de Deus preencher o seu coração, o pecado será expulso e o nome do Senhor será glorificado, e o propósito de Cristo será cumprido, que é salvar todo aquele que nele crê. E no quarto cenário nós vamos ver, do versos 10 no capítulo 2 até o 12, a responsabilidade humana com relação às escolhas que são feitas. Então vamos rapidamente recapitular aqui e a gente já vai caminhando para o final. O que é que a gente vê no capítulo 2, verso 1? Aquilo que eu falei na terça-feira. O verso 1 a 3 mostra, entre outras coisas, uma ironia na depravação deste homem, que ele imagina conspirar contra Deus. Então ele imagina conspirar, ele planeja, mas a sua intenção é vazia. Perceba, irmão Ronilson, ainda no ambiente da sua pergunta, que os atos praticados na indagação do verso 1 são de pessoas, são de governantes que governam pessoas e que o fazem de forma consciente. E Deus faz uma pergunta. Quer ler o verso 1 aí? Lê aí para nós. Lê aí o verso 1 do Salmo 2. Porque se amotinam as nações e os povos imaginam coisas vãs. Olha o que é que Deus está dizendo. Por que as nações se amotinam? Por que elas se juntam? Amotinar vem de motim, de insubordinação. Um inexperiente se insubordina contra o seu líder? O senhor é gerente de um mercado há muitos anos. Normalmente, quando o funcionário se insubordina contra uma ordem direta do senhor, ele está fazendo isso porque ele não sabe o que ele está fazendo, ou ele tem consciência do que ele está fazendo? Ele sabe o que está fazendo. Então Deus está perguntando. É como se Deus estivesse assim, o Wesley olhando. Que confusão que é essa aí? Que motim que é esse aí? Que briguinha que é essa aí? Então é isso que o salmista está dizendo. Ele está falando dessa ironia, dessa depravação, porque a palavra depravar aqui, ela está colocada em termos de desconstituição. A depravação é uma ação que vai desconstituindo a essência do homem naquilo que Deus estabeleceu e o criou para uma determinada finalidade. Veja que o homem é a imagem e semelhança de Deus, mas o pecado deprava, ele vai
roubando. E é interessante que à medida em que vai saindo o amor, vai entrando o quê? Vai entrando o pecado, vai entrando a maldade, vai entrando a malignidade, vai entrando a impiedade, e assim sucessivamente. Querem ver uma coisa? Vamos ler Bíblia, Salmo 38, vamos lá. Vamos ver como é que Deus trata isso aqui. O salmista aqui está falando no verso 12 do Salmo 38, depois alguém lê para mim Provérbios 24, 2, e depois Isaías 59, 3 e 13. Vamos lá, começando por Salmo 38, 12. Também os que buscam a minha vida me amam, laços e os que procuram o meu mal falam coisas que danificam, e imaginam astúcias todos os dias. Esse é o comportamento do homem. Esse é o comportamento do homem. Querem mais uma? Dá uma olhada, Provérbios 24, 2. Pode ler. Porque o seu coração medita a rapina, e os seus lábios falam maliciosamente. Falar maliciosamente. Olhe para mim, nós estamos aprendendo, isso é pedagógico. Quando eu falo maliciosamente, eu falo com ou sem intenção de atingir a pessoa com a fala que eu estou destinando? Eu estou perguntando agora. Ah, é? Então é isso que Deus está dizendo. Eles estão falando maliciosamente contra mim. E aí é por isso que nasce a pergunta no verso 1: por que eles estão se amotinando? Se a minha essência é de amor, se eu criei o homem à minha imagem, conforme a minha semelhança, para que pudesse ser a coroa da minha glória, por que eles estão se amotinando? Querem mais? Olha para Isaías 59. Esse aqui é interessante ler, de 3 ao 13. São 10 versículos, mas vale a pena ler. Porque as vossas mãos estão contaminadas de sangue, e os vossos dedos de iniquidade, os vossos lábios falam falsidade, e a vossa língua pronuncia perversidade. Ninguém há que clame pela justiça, nem ninguém que compareça em juízo pela verdade. Confiam na vaidade e falam mentiras, concebem o mal e dão à luz a iniquidade. Chocam ovos e basiliscos e tecem teias de aranha. O que comer do ovo deles morrerá, e quebrando sairá uma víbora. As tuas teias não prestam para veste, nem se poderão cobrir com as tuas obras. As tuas obras são obras de iniquidade, e obras de violência há nas tuas mãos. Os teus pés correm para o mal, e se apressam para derramarem o sangue inocente. E os teus pensamentos são pensamentos de iniquidade. Destruição e quebrantamento há nas tuas estradas. Não conhece o caminho da paz, nem a justiça dos seus passos. Fizeram para si veredas tortuosas, e todo aquele que anda por ela não tem conhecimento da paz. Pelo que o juízo está longe de nós, e a justiça não nos alcança. Esperamos pela luz, e eis que trevas não vêm, buscando claridade. Mas andamos em escuridão. Apalpamos as paredes como cegos, e como os que não têm olhos andamos apalpando. Tropeçamos no meio-dia como na trevas, nos lugares escuros como os mortos. Todos nós bramamos como ursos e continuamente gememos como pombas. Esperamos pelo juízo e não a paz pela salvação, que está longe de nós. Porque as nossas transgressões se multiplicam perante ti, e os nossos pecados testificam contra nós, porque as nossas transgressões estão conosco, e conhecemos as nossas iniquidades. Como prevaricar, mentir contra o Senhor, ou desviamos-nos do nosso Deus? O falar de opressão e rebelião é conceber e proferir no coração palavras de falsidade. Responde a sua pergunta, Ronilson. Para quem que Isaías está falando isso, pastor Davi Gregório?
Esse é o estado crônico terminal de Israel. Se nós fôssemos aplicar aqui, vocês perceberam que no texto aparece a palavra iniquidade, aparece o verbo prevaricar, aparece o verbo desobedecer. Então é exatamente disso que o Salmo 2 está tratando. Ele está tratando dessa ironia. As pessoas, ironicamente, elas zombam de Deus. E elas zombam de Deus num ambiente de rebelião, com consciência. Normalmente, como o Salmo 2 está direcionando as nações, o versículo 2 vai então destinar a responsabilidade a quem de direito? Quem são essas pessoas? São pessoas, irmão Lomanto, que são comandadas por um sistema. E isso está no verso 2. Os reis da terra se levantam e os príncipes juntos macumunam contra o Senhor e contra o seu ungido, dizendo: contra o Senhor e contra o seu ungido. Contra o Senhor, e o Senhor aqui, a etimologia da palavra Senhor aqui está muito atrelada ao próprio Deus, Senhor, Yahvé, lá no hebraico, e ao seu ungido, o seu filho, Jesus Cristo. Então os príncipes e os reis da terra, eles fizeram isso. Lá no Egito, o que o faraó fez? Percebam que com os seus adivinhos, com os seus magos, eles trabalhavam muito com o ambiente da astrologia. Eles foram tão assertivos no que estavam querendo realizar, que a Bíblia diz que o faraó mandou matar todos os homens, todas as crianças do sexo masculino. Quem é que estava por trás desse engendramento? Senão o próprio diabo, que já sabia que a promessa de Deus estava de pé. Mas pastor, que promessa? A promessa do Gênesis. A promessa do Gênesis. Da semente da mulher vai nascer um que vai esmagar a sua cabeça. Então o diabo diz: vai nascer um menino. Porque se tem que nascer da mulher, se ela vai ter dor de parto, então tudo que for ameaça continuada, eu vou exterminar. E quem é que ele usa para fazer isso? Ele usa aqueles que estão no ambiente de poder. Lembram de Herodes? Herodes manda subornar os magos. Chega, escuta aqui, estou sabendo que vocês vieram aí seguindo a estrela. Aqui só entre nós, conta para mim onde é que ele está. São desses reis que o Salmo 2 está falando, que lutam por meio do sistema contra Deus, contra a verdade, contra o amor, contra os bons costumes, contra a moral, contra as coisas certas. E aí, meus irmãos, vamos acordar. Não é fazer o que está dando certo, é fazer aquilo que a Bíblia está nos orientando a fazer. Essa é a grande questão e o grande desafio da nossa geração. Então percebam, nações e povos liderados por reis e príncipes direcionam essa sua hostilidade contra o próprio Deus Criador e o seu ungido. E por quê? Porque o diabo sabe, olhe para mim, o diabo sabe que ele já está condenado, ele já foi julgado. Irmão, por favor, preste atenção nisso. Não tem tribunal para Satanás. Ô Madalena, Satanás já está julgado. A sentença do diabo já transitou em julgado, só falta cumprir. No direito a gente chama de cumprimento da execução da pena. Mas quem é que tem poder para executar a pena, a condenação dada pelo Supremo Juiz? É o juiz executor, a gente chama de juiz das execuções.
O juiz que condena, irmão Valdir, não é o juiz que executa a pena. Deus condenou, mas Jesus, o Rei dos Reis, vai executar, lançando o diabo no inferno, junto com o diabo, com o falso profeta e com os crentes abestalhados que fica brincando de santidade e que está achando que tem uma portinha no fundo. Não tem não, meu irmão. Ou entra pelo caminho ou vai ficar fazendo companhia para o anticristo aí. Aí eu gosto daquele hino lá: onde está aquele povo barulhento? Você já pensou, rapaz? Eu estava cantando esse hino esses dias, e aí me deu aquela sensação. Já pensou se chegar na igreja e ter meia dúzia aqui de quebrado? Porque se está aqui é que está quebrado mesmo. E o anticristo, ele será tão ágil para tratar disso, irmã Daiane, que hoje nós temos, na década de 90 nasceu um movimento muito forte dos Estados Unidos e que tomou proporções mundial, que são os caçadores de OVNIs. As empresas cinematográficas criam filmes induzindo a humanidade a acreditar que, de fato, o povo será tirado daqui. Tem um filme muito interessante que saiu aí agora, eu não me lembro qual é a produtora, mas o título do filme é O Mundo Depois de Nós. Como vai ser o mundo depois de nós? Você já parou para pensar? Eu não fico pensando nisso não, eu quero pensar como é que eu vou chegar lá. É só isso. Então é essa a ideia do Salmo de número 2. Então o verso 2 diz que esses povos liderados pelos seus reis, pelos seus governantes, que são a favor do aborto, que são a favor da legalização das drogas, que são a favor da desconstituição da família, que são a favor do rompimento dos valores, que são a favor da destruição da moral e dos bons costumes, são estes governantes que se opõem contra Deus e o seu ungido. E por quê? Porque eles não querem que o reino de Cristo seja estabelecido, por um único motivo: o reino de Cristo será um reino de justiça absoluta. Você acha que isso aqui é justiça? Aliás, Zacarias diz que a nossa justiça, para Deus, ela não passa de trapos de imundície. É muito forte. Então nós temos aqui uma outra verdade que é empírica, ela não pode ser alterada. Ainda no verso 2, o mediador representante, consagrado e comissionado, e apresentado aqui no verso 2 e no 3, faz referência a Davi. Davi o rei, Davi o menino, Davi o rei, o que matou o gigante. Então o Davi é uma espécie de mediador, de representante consagrado e comissionado por Deus para vencer o mal. Não foi isso que Davi fez quando derrotou o gigante? Não foi isso? O gigante não tem essa representação espiritual do sistema, daquele que luta contra o povo de Deus, 40 dias e 40 noites, 40 dias afrontando o povo de Deus. Capítulo 17 do 2 Samuel: dá-me um homem para comigo guerrear, dá-me um homem para comigo guerrear. Numa linguagem coloquial, não tem homem aí não. Agora o cara era grande, 2,90 metros. O escudo pesava mais de 30 quilos, a lança pesava em torno de 10 a 15 quilos. Mas esse Davi comissionado, esse Davi mediador, não é? Ele é hostilizado. Preste atenção nisso, irmãos, que são os detalhes do texto que a gente passa, atropela e não olha. O problema de Davi não começa com o gigante, o problema de Davi começa dentro da sua casa. Quando ele chega no campo de batalha, os seus irmãos estão lá, pelo menos 3 a Bíblia destaca: Eliabe, Abinadab e Samar. Eles serviam no exército, mas é do Eliabe, o mais velho, a fala desrespeitosa. O que é que você veio fazer aqui? Numa linguagem coloquial, para você entender: o que é que você está fazendo aqui, seu enxerido? Seu lugar não é aqui, o seu lugar é atrás da malhada, cuidando das ovelhas.
Ele não sabia que o menino estava debaixo da ordem do pai. E aqui eu vejo submissão, porque da mesma forma, quando Deus gritou na eternidade, Isaías vai verbalizar isso: a quem enviarei? Quem há de ir por nós? O Cristo, na essência da divindade como Deus, sendo Deus, ele se propôs a ir, ou a vir. E ele se propôs a vir, pastor Davi, porque tem uma verdade empírica que também não pode ser alterada. Qual é, pastor Abacuque? Capítulo 3 de Gálatas, verso 3, diz que ele nos resgatou da maldição da lei, fazendo-se maldição por nós, porque a lei é clara: a alma que pecar, essa morrerá. Aí Jesus diz: não, eu vou assumir o lugar do Davi Gregório, vou assumir o lugar do irmão Wesley, vou assumir o lugar do pastor Djalma, vou assumir o lugar do pastor Davi Abacuque, e aí eu vou me tornar no que eles são, para que eles se tornem o que eu sou. Eu vou assumir o corpo humano, vou morrer na cruz, vou sofrer as mesmas paixões, mas quando eu ressuscitar, eu vou inaugurar a entrada pelo novo, pelo vivo e santo caminho, e eles poderão entrar no santuário para adorar a Deus sem nenhum intermediário. É isso. Isso é Bíblia, irmãos. O resto é conversa desses pregador mal acabado, enchendo linguiça, dando capim seco para o povo, pintando com tinta verde, e o povo depois fica com indigestão, atrás de revelação, atrás de adivinho, de curandeiro. Deus não é adivinho, Deus não é curandeiro, Deus é Deus. A maior revelação está aqui nesta palavra. E o texto está então dizendo para a gente o que, meus irmãos? Que esse mediador representante, assim como foi Davi, ele foi consagrado. Lembram lá quando Samuel chegou? Eu gosto do texto. Aliás, o profeta tinha uma tríplice função, eu não sei se vocês sabem disso. Samuel ocupava o cargo de sacerdote, de profeta e de juiz. Então, olhe para mim, isso, 3 estrelas, era um generalzão. O próprio status do profeta Samuel já causava aquele frio na barriga. Imagina num culto de ceia, o presidente da igreja entrando por aquela porta sem falar que ele vem aqui. Eu tenho 2 leituras. Ele veio para me dar um abraço, ou ele veio para me tirar. Qual que eu penso primeiro? Porque foi essa a reação dos anciões que ficavam na porta da cidade. Eles ficavam do lado de fora. Os velhinhos ficavam do lado de fora. Para quê? Para julgar as causas do povo. Eles ficavam sentados lá, porque ali na velhice havia experiência dos cabelos. Respeita os mais velhos, irmão, porque eles sabem o que eles estão dizendo. Então eles ficavam ali para trabalhar, para atender as demandas que eram trazidas a eles. Quando eles olham e vê o Samuel chegando, a Bíblia não diz quem é o Lomã, mas alguém grita assim para o Samuel: é de paz a tua vinda? Porque eles sabiam, quando o profeta, o juiz, o sacerdote vem, tem 2 coisas: ou ele está vindo abençoar a gente, ou o chicote de Jeová vai estralar e todo mundo vai marchar no fogo aqui. Aí o Samuel respondeu: não, pai, fica tranquilo aí, é de paz. Eu vim aqui oferecer um culto ao Senhor. Porque sacerdote também cultua, viu, irmãos? Juiz também cultua. E Samuel saiu orientado por Deus, porque Samuel falou: Senhor, se eu chegar na cidade de Belém, cidade pequenininha, o senhor acha que Saul não vai saber? Saul vai mandar me matar. Fica tranquilo, isso aí é comigo, rapaz. Vai lá, faz o sacrifício, depois você chama Jessé lá e vai para a casa dele. Antes da janta, você espera que eu vou mostrar para você que eu não dependo da vontade humana para prover e promover a minha vontade. É o que vai tratar o verso 3. O Davi é esse estereótipo de providência de Deus, porque enquanto no capítulo 2, versos 1 e 2, eles estão se amotinando e ironizando a grandeza de Deus, no verso 4 nós vamos ver Deus dando risada e dizendo: eu vou tratar eles como eles merecem, vou levantar dentre eles quem eles pensam que não tenho capacidade de levantar, assim como levantou Davi. Imagina a fila, 7 filhos.
E a gente vai muito pelo que a gente vê, né? Que menino bonito esse Eliabe, rapaz, olhos azuis, musculoso, não é? Homem de confiança do exército de Saul. Eu fico imaginando o Samuel com a botija de azeite e se diz: você vai aonde, obreiro? Não, senhor, está aqui o rei que o senhor escolheu. O senhor não falou que ele é o rei que o senhor escolheu? Que vai... Não, mas não é esse. Quem falou para você que é ele? Não, porque ele tem uma aparência bacana. Deus não se impressiona com aparência. Não, mas ele é talentoso. Não, o senhor não está entendendo. Espera um pouquinho. O senhor me fez vir até aqui. Não tem outro, não. No ambiente aqui de qualificação, ele é o top. Ele é o top das galáxias. Aí Deus falou para o Samuel: rapaz, você tem um problema. E isso é um problema. Mas qual é o problema? O problema é que você só vê o lado de fora, mas você esqueceu que eu sou Deus, que vejo o lado de fora e também conheço o coração, e ele não é segundo o meu coração. Ser segundo o coração não é ter um coração de carne igual a Deus, que coração é intelecto, é entendimento. Davi era alguém sujeito às mesmas paixões que nós, aprenda isso. Pecou, errou, mas Davi tinha uma característica diferenciada de boa parte dos rebeldes: o seu coração era sensível à voz de Deus. Pastor, como é que o senhor prova isso? Olha o Salmo 53. No Salmo 53 ele se abre. Ele diz: Senhor, eu mereço a morte mesmo. Numa linguagem coloquial, como dizia o baiano de Caculé, lá da terra do meu pai, eu não estou valendo um tostão de réis, mas tem misericórdia de mim, ó Deus. Aí o mesmo salmista diz, Juscelino, que um coração quebrantado Deus não rejeita. Vamos lá, vamos caminhar? Vamos, meu Deus, já estou indo embora. Então ele é um mediador, representante, consagrado, comissionado, e ele é esse Messias que o capítulo 2 está falando aqui. Ele é uma referência a Davi num sentido próximo, e ao Messias, isto é, a Cristo no seu sentido absoluto. Está lá em Atos. A gente leu, não leu? Atos capítulo 4, 25, 26. Quer dar uma passadinha só para a gente fechar isso aqui? Mais 5 minutos e eu concluo. Atos capítulo 4, 25 e 26. Alguém encontrou? Pode ler. 4, 25 e 26. Que disseste pela boca de Davi, teu servo, por que bramaram as gentes e os povos pensaram coisas vãs? Levantaram-se os reis da terra e os príncipes se ajuntaram a uma contra o Senhor e contra o seu ungido. Olha aí. Então o que o salmista está dizendo no Salmo 2 é o que o Lucas está retratando no Atos do capítulo 4, verso 25 e 26. Vamos lá para o verso 3. O verso 3, nós temos aqui uma outra verdade empírica, não é? Que está contida no texto. Vamos dar uma olhada lá. Rompamos as ataduras e sacudamos de nós as suas cordas. O que eles estão dizendo aqui? Os reis da terra, os príncipes, os mandatários. O verso 3 está mostrando uma humanidade amotinada, rebelada, concentrada em confrontar a Deus e o seu poder. Romanos capítulo 1 vai falar disto. Homem querendo ser mulher, mulher querendo ser homem. Uma afronta aquilo que Deus criou no ambiente da perfeição. Irmãos, numa linguagem bem coloquial, e eu tenho responsabilidade na minha fala, mas Deus não criou Benjamim. Benjamim no sentido lá da tomada. Deus criou macho e fêmea, o que passa disso é procedência do cão. Então o que o verso 3 está dizendo? Laços e algemas, a humanidade amotinada, em vez de compreender que esses laços, não é?
que ele está, olha o que é que diz o verso: rompamos. Romper é quebrar, é desligar. Rompamos os laços, aqui está ataduras, e sacudamos de nós as cordas. Então eles estão querendo dizer que esse amor, pastor Davi, Gregório, esse cuidado de Deus, de trazer o ser humano para perto dele, na essência do amor, para eles é algema, para eles é uma prisão. A humanidade então se amotina, e em vez de compreender esses laços de amor, eles acham que isso é um jugo. Já passou por aqui? Você é crente daquela igreja? Falei aqui terça-feira passada que eu via muito isso. Você na doutrina dos crentes, na lei dos crentes? Não, eu não sirvo para servir a lei dos crentes, não. É muito rígido. Não, não é rígido. É que o tratamento é diferenciado. Quando a gente obedece, a gente alcança o caminho da felicidade. Oséias capítulo 11, verso 4. Deus pega Oséias, você já pensou, e faz Oséias casar com uma prostituta, para revelar a Israel, para revelar ao profeta o estado de Israel no ambiente espiritual, e como Deus tratava, ou estava a tratar aquela infidelidade. Oséias 11:4, quem pode ler para mim? Atraí-os com cordas humanas, Olha aí, com cordas de amor, e fui para eles como os que tiram o jugo de sobre as suas queixadas, e lhes dei mantimento. mas aqui no verso 3 eles estão dizendo: rompamos essas ataduras, vamos quebrar essas cordas, vamos sacudir de nós essas cordas, porque a gente quer liberdade. Toda liberdade excessiva gera libertinagem. Olha como é que está o mundo. Vamos caminhando? Jeremias capítulo 5, verso 5. Jeremias 5:5. Alguém achou aí? Irei aos grandes e falarei com eles, porque eles sabem o caminho do Senhor, o juízo do seu Deus. Mas estes, de comum acordo, quebraram o jugo e romperam as ataduras. Aí. Percebem? Que Deus ao longo dos tempos ele vai falando, isso não é jugo, isso não é algema, isso é amor. Quem ama cuida. Eu fico muito assustado quando eu vejo algumas publicações em redes sociais de casais trocando juras de amor, mas é só na rede social. Trata a mulher que nem lixo, trata o marido que nem lixo. E é disso que Deus está falando. É aqui que Deus está nos confrontando. Cercar vocês com essas ataduras não deve ser interpretado como uma forma de hostilidade ou de subjugar vocês, mas de proteger vocês. Mas a rebeldia, a desobediência, o pecado desenfreado diz: não, nós queremos liberdade. Não era isso que os jovens da década de 60 começaram a fazer, quando surgiu a história do rock? Não era essa a fala? Nós estamos presos ao sistema, e aí vem aquela liberdade, aquela pseudo-liberdade que acabava em imoralidade. Não é isso que as drogas propõem? Enquanto Deus está querendo ajuntar a humanidade como a galinha junta os seus pintinhos. Então é disto que o Salmo 2 está tratando. Vamos para o 5, que já não dá mais. Vou pular direto para o 5. Porque no 4 diz que Deus está olhando tudo isso, esse planejamento furado deles, e Deus ri. Está rindo. Então o verso 5 diz que depois de Deus zombar, e eu vou usar esse verbo aqui, porque o verbo zombar quer dizer escarnecer. Mas Deus não escarnece,
A etimologia do verbo zombar aqui, na sua naturalidade, ela não está colocada em termos de escarnecer. Deus não está escarnecendo. Deus simplesmente está rindo da forma ignorante com a qual eles estão tratando o seu amor. Aí Deus vai dizer assim: independente de vocês quererem ou não quererem, o meu plano vai prosseguir. Irmão, deixa eu abrir um parênteses aqui para trazer uma palavra profética para você antes de terminar esse ano. Se Deus quiser te abençoar, Ele vai abençoar independente da circunstância pela qual você esteja passando. O inimigo poderá cirandar, o inimigo poderá insultar, o inimigo poderá te provocar, mas Deus ainda continua tendo o controle absoluto e Ele vai cumprir a palavra dEle na sua vida. Então, depois de zombar deles com sua risada de desprezo divino, que é isso que o texto está dizendo, Deus fala e age em sua fúria. Mas que fúria que é essa, Davi? É uma fúria equilibrada. Porque se Deus fosse tratar a gente como a gente merece, pastor Juscelino, irmã Elaine, não tinha mais nenhum de nós aqui. O salmista diz que as misericórdias do Senhor são o fato de nós não sermos consumidos. Então, diferença de graça e misericórdia. O que é a misericórdia, pastor Abacuque? É Deus não nos dar aquilo que a gente merece. O que a gente merecia? O inferno, morte eterna. Mas aí o que Deus fez? João 3,16 diz que Ele amou o mundo de tal maneira, oh aleluia, que Ele deu o seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Aí Deus, em vez de pegar no ambiente da misericórdia, que Ele não nos dá aquilo que nós merecemos ou merecíamos receber, Ele vai e nos traz a graça, o favor que a gente não merece. E aí no capítulo 2, verso 8, de Efésios, lá está escrito: pela graça sois salvos por meio da fé. Isso não vem de vós, é dom de Deus. Eu também estou com vontade de rir. Verso 6. Deus então resolve fazer o que Ele quer fazer. Ele vai constituir, do verbo constituir. Constituir é criar, é determinar, é impor sobre a vontade alheia a vontade soberana. Então o verso 6 vai dizer: eu porém ungi o meu rei sobre o meu santo monte. Quando ele falou isso, me chamou a atenção, não é? Porque o insignificante desafio feito pelos homens lá do verso 3, das nações, agora é respondido pelo forte pronunciamento de Deus, que praticamente já está realizado. Seu rei, Jesus Cristo, será entronizado na terra. Está lá na Bíblia. Quando Israel estiver subjugado e cercado pelas nações inimigas, ele vai descer com poder e grande glória, e a gente vai vir com ele. Se formos fiéis, viríamos com ele. Ele vai descer. A primeira vinda ninguém verá, mas a segunda vinda todo olho verá. Vocês já pensaram Jesus descendo lá no Monte das Oliveiras? Hein? E os exércitos da terra sendo dizimados. Pastor, o que Jesus vai soltar? Uma bomba nuclear? Não, porque Jesus não precisa de bomba. Pastor, então o que ele vai fazer? Ele vai usar a AK-47? Não, porque Jesus também não manuseia armas. Isso é coisa dos homens. A arma de Jesus é mais potente que os mísseis Tomahawk dos Estados Unidos. A arma que Jesus possui é mais poderosa do que as bombas de átomos, a bomba atômica construída pelo homem. As armas de Jesus são mais poderosas do que as armadilhas feitas pelos exércitos da terra. A Bíblia diz que ao abrir da sua boca uma espada vai sair. O que é a espada? É a palavra. Pela sua palavra os seus inimigos serão dizimados e a igreja será vitoriosa para a glória do nome de Jesus. Então, Jesus será entronizado no mais alto monte. Qual é o mais alto monte
em Israel? Qual é o mais alto monte em Israel? Qual é o mais alto monte em Israel? É onde está a cidade edificada de Jerusalém. Eita, que Jesus vai lá. E lá ele vai estabelecer o seu trono e será coroado Rei dos reis e Senhor dos senhores. Verso 7, termino aqui, se vocês me permitirem. Recitarei o decreto, o Senhor me disse, tu és meu filho, eu hoje te gerei. O que é recitar? É proclamar, é anunciar, é dar conhecimento, é dar publicidade. O que Deus está dizendo? Vou dar publicidade ao decreto. O mediador estabelecido declara: agora a ordem de entronamento previamente dada pelo Senhor será cumprida. Jesus, como Filho de Deus, será elevado ao trono para reinar por 1000 anos. Isso aqui tem uma verdade maravilhosa, porque tanto no Salmo 24, como no capítulo 1 de Hebreus, versos 5 e 6, nós vamos ver a figura do Jesus entronizado, do Jesus com um corpo glorioso. Lembram lá em Lucas, capítulo 24, acho que versos 53 a seguir, quando Jesus, ele leva lá os discípulos no monte, e ele dá as últimas instruções, e a Bíblia diz que ele começa a subir, e os discípulos começam, tinha 120 discípulos lá, tudo olhando para cima, e Jesus vai subindo. Jesus subiu num corpo já glorioso. O corpo de Jesus ali já estava ressurreto. Agora, fica pensando comigo, vamos pensar aqui, gente. Jesus, na sua eternidade, como Deus, ele não tem esse corpo como nós temos. Esse corpo foi constituído por Deus através de um ato solene do Espírito Santo que repousou sobre Maria. Então eu fiquei pensando comigo, irmão Valdir, como é que os anjos receberam Jesus num corpo glorificado? Você já parou para pensar? A Bíblia diz que Jesus foi assunto ao céu. Ele começou a subir. Ele começa a subir. Aí ele passa pelo espaço sideral. Ele continua subindo. Ele passa pelo terceiro céu, que o Paulo diz que subiu lá no terceiro céu, que ainda não é a habitação de Deus, até que ele chega na glória onde está o Pai, porque a Bíblia diz que ele está assentado num trono no lado direito de Deus. Significa dizer que existe um trono, que existe um reino, que existe um soberano, que existe um Senhor. Só que agora imaginem comigo, irmã Madalena, como é que foi a reação dos anjos, dos arcanjos, dos querubins, dos serafins, dos 24 anciões que estavam na glória, que conheciam Jesus como Deus, Deus Filho, que conhecem o Espírito Santo na sua essência, que conhecem Deus na sua essência, não nesse corpo humano, nesse invólucro, mas Jesus está subindo. E quando ele chega no céu, isso aqui é a minha mente, é a minha cabeça, dá um ajuntamento de comentário entre as miríades celestiais. Quem é ele? Quem é esse aqui? Eu estou aqui há tanto tempo, eternamente eu estou aqui, nunca vi, desse jeito não, já vi lá embaixo. Imagina o Gabriel, o anjo que foi anunciar a Maria. O Gabriel já mais ou menos tinha uma ideia, deve ser ele que ressuscitou, porque foram 2 anjos lá embaixo lá para tirar a pedra. Como é que a gente vai descobrir isso? No Salmo 24, lê para mim aí o Salmo 24, porque Lucas está dizendo de Jesus, apresentando Jesus que está subindo.
E o Salmo 24 vai anunciar um Jesus que está chegando na glória. Então vamos lá. Do Senhor é a terra e a sua plenitude. Para um pouquinho. Ouvi dizer aí que estão dizendo que as matas é do Exu, que as águas é de Iemanjá, que não sei o que é de não sei o que. E aí o salmista diz que do Senhor é a terra e toda a sua plenitude. Diabo não tem nada, irmão, não tem nem casa para morar. Vai lendo aí para a gente ganhar tempo. O mundo e aqueles que nele habitam. Falando do cosmos. Porque ele afundou sobre os mares e afirmou sobre os rios. Meu Deus. Quem subirá ao monte do Senhor? Ou quem estará no seu lugar santo? Espera um pouquinho, não é qualquer um não. O Paulo só foi até o terceiro céu. Você está pensando que as coisas de Deus é bagunçada? É? Aqui é uma indagação. Quem subirá no monte do Senhor? Quem é que vai chegar lá? É só quem teve legitimidade para isso. Continue lendo. Aquele que é limpo de mãos e puro de coração, que não entrega sua alma à vaidade, nem jura enganosamente. Jesus espera um pouquinho. Jesus nasceu, viveu e foi puro. Ele não pecou. Olha as credenciais. Continue. Este receberá a bênção do Senhor e a justiça do Deus da sua salvação. Esta é a geração daqueles que buscam a sua face, ó Deus de Jacó. Levantai, ó portas, as vossas cabeças. Espera um pouquinho agora, porque agora isso aqui é um cenário. Vamos imaginar um cenário espiritual agora. Jesus já passou do céu atmosférico, já cumprimentou lá Abraão, Isaac e Jacó, aqueles que ele trouxe do cativeiro. Quando ele chegou lá no terceiro céu, isso aqui é a minha mente, é a mente de quem lê. Minha mulher disse que eu estou lendo demais, mas eu estou imaginando, eu só sei ler Bíblia. Já passou, deu a paz do Senhor para o Abraão, aguenta mais um bocadinho aí que daqui a pouco eu estou voltando. Eu estou subindo agora, que eu já terminei lá 3 anos e meio, daqui a pouco eu estou voltando. E quando eu voltar, vocês vão descer comigo. E aí ele passa, e quando ele chega aonde está Deus, olha a mensagem: levantai-vos, ó entradas eternas, e entrará o Rei da Glória. Quem é este Rei da Glória? Escute, essa é a pergunta que os seres angelicais estavam: quem é ele? Quem é que está chegando aí? Aí o mesmo salmista responde: o Senhor forte e poderoso, o Senhor poderoso na guerra. Levantai, ó portas, as vossas cabeças, levantai-vos, ó entradas eternas, e entrará o Rei da Glória. Quem é este Rei da Glória? O Senhor dos exércitos. Ele é o Rei da Glória. Levante a tua mão para adorar o nome de Jesus, irmão, que você não está adorando uma placa de igreja, você está adorando a Jesus, o Rei da Glória. Aí termino aqui. Porque tanto aqui no Salmo de número 2, no verso de número 7, nós vamos encontrar essa expressão: hoje te gerei. O que é que o texto está querendo nos informar aqui? Primeiro, que esse mediador estabelecido declara agora a ordem e entronamento previamente dada pelo Senhor. Tu é meu filho. Se alguém tem dúvida quem é você aqui no mundo espiritual, você é o meu filho. Eu estou te... mas pastor, Jesus não é Deus? É Deus. Mas você está dizendo que gerou, mas ele não gerou o Jesus que estava no céu quando desceu. Ele gerou o Jesus que subiu através do corpo humano para transformar esse corpo e vencer a morte e pisar na cabeça do diabo. É por isso que Paulo diz: aonde está a morte, a tua vitória? Aonde está o teu aguilhão? Você não tem mais poder, porque a palavra de Deus, ela foi cumprida para a glória do nome de Jesus. Então é também a única referência no Antigo Testamento para o relacionamento Pai e Filho na Trindade. Cristo em sua divindade absoluta, estabelecida na eternidade, passada e demonstrada agora na encarnação. Portanto, a parte mais importante do Novo Testamento. Então nós temos duas coisas distintas aqui: o Cristo na sua essência, na eternidade em espírito, e agora o Cristo encarnado, que os discípulos viram ser assunto aos céus, e os anjos perguntando: por que vocês estão olhando para cima aí com essa cara de assustado? Este Jesus que vocês estão vendo subir, ele vai voltar para cumprir a sua palavra sobre as nossas vidas. Então
Ele se tornou o que eu era para que eu me torne o que Ele é. Dá uma olhada para o teu irmão e diga assim: Cristo se tornou o que eu era para que eu me torne o que Ele é. Essa declaração expressa os privilégios do relacionamento com a sua aplicação profética ao Filho, o Messias. Esse versículo é citado no Novo Testamento em referência ao nascimento de Jesus, Hebreus capítulo 1, versos 5 e 6, que não vai dar para ler, e também a sua ressurreição, Atos 13, 33 e 34, Salmo 24, Jesus sendo recebido no céu como Messias ungido de Deus, com a confirmação terrena, Lucas 24, 51 ao 53, verso 9, diz que Ele regerá e despedaçará. Olha que coisa: tu os esmigalhará com uma vara de ferro, tu os despedaçará como um vaso de oleiro. Ou seja, a absoluta soberania, o absoluto poder do Rei dos Reis, Senhor dos Senhores, é retratada no seu poder de subjugar os seus inimigos e colocá-los debaixo do seu pé, sinônimo de autoridade. Ele vai abrir a boca, e no abrir da sua boca os seus inimigos vão cair. Tem poder nas tuas palavras. Você sabia disso? Grandes líderes mundiais se intitulam, melhor dizendo, soberanos, mas não são, não é? Quantos têm os títulos de divindade e realeza? Versos 10 e 12, o tom desse versículo é surpreendente. Por quê? Agora, pois, ó rei, sede prudentes, deixai-vos instruir, juízes da terra. O tom desse versículo vai nos chamar a atenção. Em vez do julgamento imediato, o Senhor e o seu ungido oferecem uma oportunidade de arrependimento. É exatamente isso que o texto está dizendo. Ouve, ó reis, e sede prudentes, deixai-vos instruir, juízes da terra. Estou querendo salvar vocês. O que é que vocês querem? 5 ordens colocam responsabilidade sobre a humanidade amotinada. Verso 12, beijai o filho. Esse ato simbólico demonstraria compromisso de fidelidade e submissão. A palavra hebraica usada aqui para filho não é a mesma do verso 7, mas seu correspondente no aramaico, Daniel 7,13, está lá, que é um termo que seria especialmente apropriado para essas ordens, quando dirigidas às nações. Verso de número 12, a parte B, onde o texto diz assim: e perecereis no caminho. Ou seja, esse caminho aqui refere-se àquele fardo do Salmo 1. Não ande no caminho dos ímpios, não se detenha no caminho, não ande no conselho dos ímpios, não se detenha no caminho dos pecadores e não se assente na roda dos escarnecedores. Por quê? Porque esse caminho é um caminho de fardo, e o caminho de fardo vai te levar para o inferno. Posso ouvir um amém? Amém. Terminado e esgotado o Salmo de número 2, nós vamos para o Salmo de número 3, vamos cantar o hino 75, primeira e segunda estrofe, e vamos recolher dízimos e oferta, e vamos terminar, porque hoje o pastor passou um pouquinho.